Bom, meus amigos, quando a Guerra Civil Americana irrompeu-se, o Norte contra o Sul, os santos dos últimos dias lembraram-se de uma profecia que o profeta do Senhor, o profeta José Smith, havia recebido sobre a questão da guerra. Nós vamos ver um pouco sobre isso neste vídeo. Os Estados Unidos tinham visto passar uma década de intensa animosidade entre o Norte e o Sul. Em 1861, depois que Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos, vários estados sulinos separaram-se da União. Em 12 de abril de 1861, os primeiros tiros da Guerra Civil foram disparados em Fort Sumter. Onde ficava Fort Sumter? Na Carolina do Sul. Esse conflito fratricida durou 4 anos. Vocês sabiam que durou 4 anos? Destruindo o antigo sul dos Estados Unidos e causando 602 mil mortes. Em Utah, como estava a situação? Em Utah, durante esse período, os santos dos últimos dias desfrutaram de relativa paz e prosperidade. Sabiam? Quando irrompia a guerra, os santos gozavam de relativa paz e prosperidade. Quando a guerra civil começou, muitos santos lembraram-se da revelação e profecia sobre a guerra. Revelação e profecia sobre a guerra, recebida pelo profeta José Smith no dia 25 de dezembro, no Natal do ano de 1832. Abre aspas. Em verdade, assim diz o Senhor em relação às guerras que logo ocorrerão. A começar pela rebelião da Carolina do Sul, que, por fim, terminará com a morte e sofrimento de muitas almas. Pois eis que os estados do Sul se dividirão contra os estados do Norte. Podemos ler isso na seção 87 de Doutrinas e Convênios, de 1 a 3. Em 1843, o profeta declarou que o derramamento de sangue que teria início na Carolina do Sul, provavelmente surgiria por causa da questão dos escravos, entre aspas. Doutrinas e Convênios 130, 13, podemos ler isso. Muitos missionários haviam mencionado essa profecia e sentiram certa satisfação em ver a palavra do Senhor ser cumprida de maneira tão literal. Com o agravamento do conflito, os santos tiveram sentimentos conflitantes em relação à guerra civil. Eles consideravam o derramamento de sangue e a devastação dos estados, entre aspas, como um castigo imposto sobre a nação americana pelo assassinato de José Smith e seu irmão Hyrum Smith, pela quebra dos mandamentos de Deus e pelas injustiças infligidas aos santos em Missouri e Illinois. Os santos achavam isso. Os membros da igreja seguiram a orientação de José Smith e apoiaram firmemente a Constituição norte-americana. Vocês têm que apoiar a Constituição norte-americana e não ficar de lado de norte ou do sul. John Taylor expressou os sentimentos de muitos dos santos dos últimos dias ao dirigir-lhes essas palavras, 2 pontos. Abre aspas. Fomos expulsos de cidade em cidade, de estado em estado, sem termos dado qualquer motivo para isso. São as palavras de John Taylor. Fomos banidos do meio da assim chamada civilização e obrigados a estabelecer nosso lar no deserto. Haveremos de unir-nos ao norte para lutar contra o sul? Uma pergunta. Não. Por quê? Ambos chamaram essa calamidade sobre si, como demonstrado anteriormente, sem qualquer interferência de nossa parte. Não conhecemos o norte nem o sul, nem o leste nem o oeste. Obedecemos estrita e vigorosamente a Constituição. Quando a guerra já prosseguia por quase 1 ano, o presidente Brigham Young reconheceu que os santos estavam em situação extremamente privilegiada por morarem no oeste. 2 pontos abertos. Se não tivéssemos sido perseguidos, estaríamos agora no meio da guerra e do derramamento de sangue
que estão devastando a nação. Em vez disso, estamos aqui confortavelmente estabelecidos em nossas pacíficas casas, nestas montanhas e vales silenciosos e distantes. Em vez de ver meus irmãos confortavelmente sentados à minha volta, muitos deles estariam agora nas primeiras fileiras do campo de batalha. Percebo que as bênçãos de Deus nos proporcionaram a segurança que hoje gozamos. Fomos imensamente abençoados, muito favorecidos, exaltados, enquanto nossos inimigos que procuraram destruir-nos estão sendo humilhados. Os líderes da igreja nunca tiveram a intenção de apoiar a confederação. E quando o presidente Abraham Lincoln pediu soldados para montar guarda nas linhas telegráficas e vias de transporte, a igreja atendeu ao chamado com entusiasmo. Os santos também pagaram de boa vontade 26.982 dólares, 26 mil dólares de imposto anual de guerra. Era um imposto anual de guerra, cobrado do território de Utah pelo Congresso dos Estados Unidos. Os líderes da igreja novamente confirmaram sua lealdade à União. De fato, enquanto alguns estados desejavam sair da União, Utah estava tentando entrar na União. Entenderam? Esse é mais um vídeo para vocês entenderem sobre a profecia de José Smith e a guerra de secessão que ceifou tantas vidas. Obrigado.